sabe quem foi o primeiro médico negro referência em saúde mental na Bahia? Hoje eu vou contar a história de Juliano Moreira. Juliano nasceu em 1872 na cidade de Salvador. Ele era filho de uma mulher negra, ex-escravizada, que trabalhava como doméstica na casa de brancos aristocratas. O mais surpreendente de tudo é que Juliano, com apenas 13 anos, foi aprovado e ingressou na faculdade de medicina da UFBA. Isso mesmo, ele só tinha 13 anos. Daí você já consegue perceber que ele era um grande gênio, e a vida dele não era fácil. Além da idade precoce de entrar na faculdade, ter o preconceito de sofrer com jovens adultos que entraram na mesma época que ele entrou na faculdade da UFBA quando a escravidão ainda nem tinha sido abolida. A escravidão só vai ser abolida 3 anos depois, quando Juliano estava com 16 anos e já estava lá dentro. Então a gente sabe que a vida de Juliano realmente não foi nada fácil durante esse período. E claro que com o fim da escravidão e a aprovada Lei Áurea, não mudou muita coisa, né? Se hoje em dia não mudou, imagine naquela época. Mas até aí tudo bem. Ele concluiu a faculdade aos 18 anos e foi o primeiro negro a se formar em medicina em todo o país. Imagine, o cara é um grande gênio, né? Entrou com 13, se formou aos 18, seguiu uma carreira exemplar, fez várias viagens pela Europa, pela Croácia, Espanha, sabia falar várias línguas como alemão, inglês, francês. E tudo isso muito precoce. Ele foi um cara tão importante para a reestruturação da ideia de saúde mental no Brasil, porque até então existiam pessoas com mentalidades eugenistas, como Nina Rodrigues. Não sei se você já ouviu falar, mas Raimundo Nina Rodrigues veio com ideias como o processo de miscigenação do Brasil favorecia para que pessoas de determinada raça ou etnia, ou até aspectos físicos como cor, tipo do nariz, tipo do corpo, favoreciam para que essas pessoas pudessem ter mais propensão a doenças mentais, assim como serem criminosos. Então, Juliano Moreira, ele trabalhou paralelo a todas essas questões para explicar para as pessoas que não existia nada em comum entre as pessoas das raças negras, a não ser a pobreza. E o que levava justamente as pessoas da raça negra a terem problemas mentais acentuados na sociedade era o fato de todo o processo escravista que eles viveram durante todas essas décadas, e também o fato da pobreza vinha acumulada junto a isso. Então imagine, como você deve esperar que as pessoas que foram escravizadas durante centenas de anos, aqui no Brasil durou em torno de 380 anos, então como você esperar que essas pessoas que venham trazidas em gerações de sofrimento, gerações de desumano, tenham saúde mental fomentada logo após o processo de desescravização, entre aspas, que a gente ainda vive até hoje? O Nina Rodrigues foi um cara que trouxe muitos processos negativos que são vistos até hoje, né? Até quando você traz exemplos, por exemplo, de quem é o suspeito. O suspeito normalmente tem características de quê? Um homem negro, de pele escura, características específicas que o próprio Nina Rodrigues definia com esses estudos, entre aspas, extremamente racistas, com a ciência racista que ele propagava, trazia para que as pessoas que tivessem mais propensão a cores escuras de pele, tons de peles escuras, fossem mais incriminados. Inclusive ele fazia até uma tabela onde mostrava especificações de crimes que eram cometidos especificamente para cada tipo de pele, isso por causa da miscigenação. Ele também dizia que o processo de miscigenação era péssimo, era ruim para a raça branca, porque ela não deveria se misturar com raças inferiores como negros, asiáticos e indígenas, ou seja, só os brancos é que deveriam permanecer. Mas não falando tanto assim sobre Nina Rodrigues, voltando para Juliano Moreira, que contrapõe todo esse ideal que Nina Rodrigues pôs durante esse período que Juliano começou a ascensão, ele foi bem recebido e estabelecido socialmente no Brasil, apesar de a escravidão ter acabado recentemente, e aí ele se tornou diretor do Hospício Nacional. Sendo diretor do Hospício Nacional, Juliano Moreira fez o quê? Ele fez coisas revolucionárias que mudaram até hoje a perspectiva de saúde mental. Por exemplo, antigamente não tinha especificações sobre tipos de doenças, idades, não tinham separações entre mulheres e homens, crianças e adultos, todas as pessoas de idades iguais, ficava todo mundo junto, todo mundo tendo problemas diferentes. E aí o Juliano trouxe uma nova perspectiva, que é o que a gente conhece até hoje, que os hospitais psiquiátricos agora passariam a ser definidos por alas. Além disso, foi retirado todas aquelas grades
e as antigas camisas de forças que a gente via em filmes, ele também aboliu isso. Então isso é uma característica específica do processo de direção do Juliano. Além disso, também ele trouxe um comportamento mais humanizado para os tratamentos dos pacientes, pediu para que contratasse mais médicos e menos seguranças. Além disso, também solicitou que houvesse enfermeiros especializados, ou seja, capacitou enfermeiros para estarem prontos para lidar com as pessoas que tinham saúde mental debilitada. Então ele trouxe várias coisas que foram aplaudidas, inclusive pelo Albert Einstein, que esteve aqui no Brasil para visitar o Juliano Moreira. Agora o que eles conversaram a gente não faz a mínima ideia, né? Mas enfim, ele teve vários pacientes geniais, como o próprio escritor Lima Barreto, foi um dos pacientes do Juliano Moreira. Ele também fundou a Academia Brasileira de Ciência. Então hoje, quando você pensa em ciência, você tem que lembrar que existia um cara que fundou isso, que foi Juliano Moreira. Juliano também criou a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins. Ou seja, tudo que você conhece hoje sobre psiquiatria, neurologia, ciências em si, porque também a Academia Brasileira de Ciência foi criada por ele, tem tudo a ver com um cara negro. Em uma das suas frases ele diz: o trabalho da higienização mental dos povos não deveria ser afetado por ridículos preconceitos de cores e castas. Isso se deu justamente porque o processo de eugenia do Brasil ele estava forte após a escravidão. Na verdade, o Brasil ele já estava passando por um processo de pressão para que houvesse o fim da escravidão, e esse processo e esse estudo eugênico já vinha acontecendo um pouco antes. Então os cientistas brasileiros brancos já estavam se preparando para o fim da escravidão e pensando em estratégias para poder diminuir a população negra, que óbvio não resultou de forma muito positiva para eles, porque a gente ainda continua vivo até hoje, mas acredito que seria muito maior. Então essa foi uma leve e breve história sobre Juliano Moreira, para trazer um pouco sobre a importância que é a saúde mental dos homens negros no Brasil, e trazer nada mais do que um homem negro que foi referência em tudo aquilo que se fala sobre saúde mental nesse país. Eu sou Caio Santiago e esse é o Manual do Homem Negro.